Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje, terça-feira, dia 27 de junho, nossa última palestra do semestre, né? Última palestra do mês de junho, acabando o primeiro semestre de 2023. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante este ano. Fizemos algumas mudanças aqui nos nossos dias de palestras online. Agora também temos palestras presenciais, mas pessoal que pode continuar nos acompanhando, né, nos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor, os nossos canais de transmissão, além do nosso site jefasorocaba.com. Todas as nossas palestras, as palestras presenciais e as palestras online estão lá no nosso site. O pessoal pode assistir a hora que quiser, rever alguma palestra, indicar para um amigo, né, de repente alguém que esteja querendo assistir uma palestra espírita. A gente agradece sempre o encaminhamento aí, as divulgações do nosso centro. Vamos fazer a nossa prece de abertura então, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de receber essas bênçãos divinas, esse amparo da espiritualidade maior, do nosso Mestre Jesus, desses queridos companheiros que nos acompanham, que sempre estão aqui conosco, que eles envolvam com muito amor e muita luz a nossa companheira Nilza, que gentilmente atendeu o nosso convite mais uma vez aqui para fazer a palestra online, e a todos aqueles que estiverem nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, e em algum momento que o pessoal for assistir também essa nossa gravação, que todos recebam o auxílio e o amparo espiritual que cada um necessitar. Que Jesus envolva todos com muito amor e muita luz, que todos recebam aquilo que estiverem precisando para esse momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos, né, para o pessoal que continua nos acompanhando nas nossas palestras online, pessoal de outras cidades principalmente, né, que às vezes não tem condições de ir presencialmente lá no nosso centro, então estão acompanhando aí as nossas divulgações, as nossas palestras online. Então vamos lá, os nossos recadinhos aqui de sempre, nossas atividades, né, completinhas aí para vocês na tela. Nossas palestras online continuam sendo aí às terças-feiras, às 8 horas da noite, algumas ao vivo, outras gravadas, né? Hoje, por exemplo, a nossa palestra é gravada e está lá disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso site jefasorocaba.com, além do nosso canal no Facebook também o pessoal pode nos acompanhar. Nossas vibrações à distância, às quartas-feiras, às 9 horas da noite, pessoal, pode mandar pra gente aí os dados, principalmente dos animaizinhos, né? Que é um trabalho mais voltado aí para os animais. E é muito importante, né, que cada um faça na sua casa um evangelho no lar, faça também as vibrações junto com a gente, né? Cada um na sua casa, mas fazendo em pensamento as vibrações, porque é muito importante, né? A gente estar conectado para receber os benefícios espirituais. Nossas atividades presenciais de quinta-feira, toda quinta-feira então, das 5 da tarde até as 7 horas da noite, nós temos lá o atendimento fraterno, o passe, o atendimento de reiki e de cromoterapia. Não precisa agendar na quinta-feira, é só chegar dentro desse horário aí que o pessoal vai ser atendido, né, sempre com muito amor e muito carinho. E às 7 horas da noite a nossa palestra presencial, fica o convite a todos, né, para comparecer no nosso centro, para prestigiar as nossas palestras presenciais, né? O pessoal tem gostado bastante, né? Cada semana um palestrante diferente, então fica o convite, palestra presencial toda quinta-feira, 7 horas da noite, pessoal que é de Sorocaba, que é de alguma cidade próxima, quiser nos acompanhar lá, fica o convite. Nosso trabalho tradicional de assistência espiritual aos animais, sempre no primeiro e terceiro domingo do mês, inclusive domingo agora, dia 2 de julho, é o primeiro domingo de julho, então nós teremos o trabalho nesse domingo. Então fica aqui o convite a todos. No caso do trabalho dos animais, é necessário fazer o agendamento lá no nosso site, jefasorocaba.com. Entra lá no nosso site, faz o agendamento e depois a gente entra em contato para dizer o horário de atendimento de cada um. Também no primeiro e terceiro domingo do mês, temos ali o atendimento de reiki e cromoterapia. De repente, alguém que não possa ir numa quinta-feira, também temos o atendimento no primeiro e terceiro domingo do mês. E, assim como o trabalho dos animais, precisa agendar. O pessoal que quiser passar ou no reiki ou na cromoterapia precisa fazer o agendamento também no nosso site. Na quinta-feira não precisa, mas no primeiro e terceiro domingo do mês precisa fazer o agendamento. Nossas palestras de junho, hoje é a nossa última palestra online de junho,
E quinta-feira, agora dia 29, nossa última palestra presencial de junho. E aí, a partir da semana que vem, já estaremos num novo mês, né, no segundo semestre de 2023, passando muito rápido esse ano. E aí toda a nossa programação de palestras do mês de julho, o pessoal pode ir acompanhando as nossas divulgações. No dia do nosso trabalho presencial dos animais, no primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos a cantina e o bazar do Jeff, com produtos à venda ali, produtos vegetarianos, alguns até veganos inclusive, doces ou salgados. Tem roupinhas de cachorro, itens, né, relacionados aos animais. Tem os livros, né, com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser levar algum livro para casa, tem livros seminovos também, né, romances espíritas. Os livros, eles também são vendidos na quinta-feira. O pessoal que for na quinta-feira também pode comprar os livros. Só os produtos alimentícios que são vendidos apenas no dia do trabalho dos animais. Então, só procurar a gente ali e tem aí os itens para que servem, né, para manutenção das nossas despesas, né? Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, no dia do trabalho presencial tem a nossa caixinha de doações que fica ali na entrada do centro, ou se alguém preferir também, pode fazer a sua contribuição através do Pix, através da nossa conta bancária. Faço sempre questão aqui de agradecer a todos aqueles, né, que têm nos ajudado, que nos ajudaram principalmente no período mais crítico da pandemia, né, uma ajuda muitíssimo importante, né, para a gente poder manter as nossas despesas em dia, né, poder manter o nosso centro funcionando, né, a gente, né, para quem nos acompanha há mais tempo, né, durante a pandemia o nosso centro ficou fechado e a gente só fez palestras online, só fez atividades online. Então, essa ajuda foi de extrema importância para a gente. Eu faço sempre questão aqui de agradecer a todos aqueles que nos ajudaram, principalmente, né, no período mais crítico da pandemia. Muitíssimo obrigado a todos. Essa ajuda foi fundamental para que hoje o nosso centro pudesse estar funcionando aqui presencialmente, também nas quintas-feiras e no primeiro domingo do mês. Então, muitíssimo obrigado a todos. Falando em atividades presenciais, né, hoje o pessoal pode estar estranhando aqui, pô, mas a Nilza já está fazendo palestras presenciais, ela está online aqui com a gente. A Nilza gentilmente atendeu o nosso convite, né, para também fazer palestras online, mas Nilza tem ido no nosso trabalho presencial também. Aliás, Nilza, quero mais uma vez te agradecer aqui imensamente, né, pelas suas palestras presenciais lá no centro. O pessoal adorou bastante. O pessoal que só conhecia você no online, agora também está conhecendo você presencialmente. Então, em nome do Jefa, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelas suas idas ao nosso centro. E tem outras palestras aí até o final do ano. A Nilza vai estar com a gente presencialmente. Boa noite, Nilza. Seja mais uma vez bem-vinda aqui online agora, aqui no Jefa Sorocaba. Boa noite, meu amigo. Eu quero dizer para você e para os amigos que eu fico muito honrada com o convite, feliz da vida mesmo, porque é o nosso trabalho com Jesus, não é? Então, quem tem que agradecer sou eu pelas oportunidades tão abençoadas de poder servir. Fico muito feliz de verdade. Eu sei que eu chego sempre atrasada, mas a próxima eu vou chegar 10 para 7. Tá certo, não tem problema, Nilson. O mais importante é a sua mensagem ser levada ali para o pessoal que está nos acompanhando. Então, sempre muito obrigado, né, por você aceitar os nossos convites, né, dispor do seu tempo para conversar com a gente. E agora, online também, né, na noite desta terça-feira. Então, fica à vontade, Nilza, para poder fazer aqui a sua exposição online hoje. Vamos lá. Então, do que é que nós vamos conversar, meus amigos? É um texto de Richard Simonetti que tem por título E se houvesse misericórdia? Está no livro A Voz do Monte. É uma belíssima obra deste grande autor que já nos deixou, já está no mundo espiritual. Então, ele se baseia nessa reflexão, nesta mensagem ditada para nós por Mateus. Está no Evangelho 5.7. Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí lembramos Jesus, quando nos recomenda sobre o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a base da misericórdia. Se eu não amar, certamente não terei misericórdia. Mas vamos ver o que nos recomenda
Richard Simonetti nesse trabalho belíssimo, de verdade. Então, a gente vai trazer a definição da expressão compaixão ou misericórdia. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. E só tem compaixão quem sabe amar, quem sabe expressar o seu sentimento de fraternidade. Diz ainda lá nos dicionários que a expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é a expressão relacionada ao coração. Ter compaixão no coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É aproximar seus sentimentos do sentimento de alguém. É também ser solidário com as pessoas. E olhe, meus amigos, no meu entendimento, é o que nós mais precisamos hoje, de vivermos solidários em relação ao outro, cuidando da sua paz, mas a nossa paz também está muito estreita àquilo que nós fazemos por aqueles que rodeiam-nos nesta vida. Guimarães Rosa traz essa expressão que eu achei formidável e legítima. Misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. É, de fato, sentir o que o outro está sentindo, para poder certamente auxiliar sempre que possível. Compaixão, então, é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado, este sentimento, do desejo de minorar o sofrimento do outro. É participação espiritual na infelicidade alheia, é olhar de fato para outra criatura, não é? Que lhe suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Um dia nós vamos ter estes sentimentos. Nós ainda não somos capazes de ter compaixão, mas estamos aprendendo com Jesus. Aí eu trago essa reflexão para nós pensarmos por algum instante. Tenho a misericórdia construída em mim? Tenho compaixão ou tenho dó? Mas a dó aí é no sentido de respeito ao outro, não é? Porque a gente sabe que essa expressão é muitas vezes usada levianamente, não é? Usada de forma até mesmo como um deboche, quando na realidade não é nada disso, né? É um pouquinho a nossa falta de piedade. Vamos em frente, então. Richard diz assim: é da lei divina que recebamos da vida o que lhe oferecemos. Então, é isso também para pensarmos. O que eu ofereço no meu dia a dia a todos aqueles que estão em volta de mim? O que eu ando fazendo por aqui, não é? Porque eu sei que eu vou receber da vida exatamente o que eu estou oferecendo a ela. Bens e males praticados reverterão fatalmente em luzes ou sombras em nosso caminho, em flores ou espinhos em nossos dias. E agora, o que que nós estamos projetando da nossa palavra, do nosso sentimento, do nosso pensamento? São ideias ligadas ao Evangelho de Jesus, às leis divinas, ou ainda estou aqui tropeçando no meu orgulho, no meu egoísmo, nos meus sentimentos menores? O que eu quero de verdade para mim? Luz e flores? Ou vivo mergulhada em sombras e espinhos? É, de fato, meus amigos,
a escolha de cada um. Então, lembramos Jesus quando disse: a cada um segundo suas obras. Porque nós plantamos, nós colhemos e tornamos a plantar. Então, é para nós nos perguntarmos mais uma vez: o que estou plantando por onde eu caminho? Mais uma vez, reflexões para nós, meus amigos. Considerando que recebemos da vida o que a vida oferecemos, o que eu tenho oferecido à vida, o que tenho construído em meus sentimentos, porque é isso que vai identificar o espírito que somos. É justamente nossas atitudes, as providências que nós andamos por aí, não é? Volta Richard Simonetti dizendo: natural, portanto, que se esperamos por misericórdia divina, sejamos misericordiosos também. É preciso ter esse sentimento de fraternidade bem claro. Mas ele diz que esse é o grande problema da humanidade, porquanto raros se compadecem verdadeiramente das misérias humanas. Você pode fazer alguma coisa, mas fazer de coração completamente. Ele diz que o problema é justamente a falta de pessoas com tanto sentimento de afeto, que é o que falta, a gente tem percebido isso, infelizmente. Olha lá a Nilza pensando de novo. Eu refleti muito, viu, Wilson, nessa palestra, porque ela nos leva a isso. Eu preciso pensar como eu sou, como eu estou, não é? Por isso eu me perguntei: preocupo-me com o outro? É importante para mim que o outro, seja quem for, seja feliz? Ou é indiferente, não me preocupo com isso, não cuido de uma vida digna, porque a dignidade está também no amor que sentimos, no afeto que sentimos por todas as criaturas. Você quer falar, meu amigo? Acho que o que está mais faltando hoje, né, Nilza, é as pessoas se preocuparem umas com as outras, né? A gente imaginou, eu pelo menos, né, nas reflexões que eu vejo de vários palestrantes, você, outros companheiros, né, falando, né? A gente imaginou que a pandemia pudesse criar um sentimento, né, bom no coração das pessoas, né, que de repente aquela transformação que a gente tanto ouve no meio espírita pudesse acontecer. Foi bem assim, né, como a gente imagina, né? Não Algumas foi pessoas, bem assim. não foi bem assim. Algumas pessoas, lógico, né, conseguiram refletir, conseguiram aproveitar, né, as lições da pandemia, mas infelizmente o que a gente tem percebido, inclusive de companheiros espíritas, né, o que se dizem espíritas, né, não é bem por aí. Acho que está faltando muito ainda esse preocupar-se com o outro verdadeiramente, né? E não é quando a gente fala se preocupar, não é querer xeretar a vida do outro, né? Não é querer vigiar a vida do outro, né? As pessoas às vezes interpretam de forma equivocada o orar e vigiar. Não, é se preocupar de uma forma carinhosa, né? Querendo ajudar de verdade, sem nenhum tipo de interesse escuso, né? E a gente sabe que, infelizmente, ainda não é isso que a gente vê por aí, né, Nilza? É verdade, mas logo a gente chega lá, né? Fazendo o melhor que pudermos com os nossos sentimentos. Vamos em frente, então. Bom, então há na criatura humana uma luta íntima entre o egoísmo e a misericórdia. Qual é a minha tendência, não é? Para que caminho eu estou indo? E Richard continua: se houvesse misericórdia no mundo, não teríamos tantos e tantos correndo atrás dos interesses mediatistas, o conforto, a riqueza, os poderes, o prazer, com total despreocupação das angústias alheias. Ninguém está combatendo o conforto, ninguém está combatendo a riqueza, absolutamente. Mas o que leva-nos a pensar nesse trabalho é se eu corro atrás disso para mim, mas se eu posso também estender o que eu possuo para aqueles que necessitam. Inclusive o tempo da gente, né?
Será que eu ocupo um pouco do meu tempo, que é precioso, para poder, então, amparar, ajudar, socorrer, aliviar, enfim? São possibilidades que, infelizmente, o mundo precisa. E nós? Quando é que nós vamos atender o chamado de Jesus em relação ao amor? Aquele que se interessa pelo próximo jamais pensará em si enquanto houver gente sofrendo. Ele vai cuidar dele, sem dúvida, nós temos que fazer isso. Mas temos também que dispor de tempo, de possibilidades para socorrer o outro. Eu me lembro de uma amiga que dizia para mim: Nilza, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas é uma grande costureira. Então, eu disse a ela: minha irmã, ensina as mulheres carentes a costurar. Quem sabe elas conseguem progredir. E ela fez esse trabalho. E do que eu sei, foi muito bom o, o trabalho que ela realizou, ensinando a pregar um botão, fazer uma barra, fazer um corte de vestido, enfim. Um trabalho muito grandioso. E ela não precisava de dinheiro, só de tempo e boa vontade. E isso, minha amiga, sempre tem muito, muito mesmo. Se houvesse misericórdia, não teríamos tanta sobra de alimentos em abastadas mansões, nem tanta falta deles em esquecidos casebres. Daí o valor do trabalho de algumas casas espíritas que envolvem os seus cooperadores para levar a cesta básica, para levar um consolo, para levar o evangelho, para levar também a esperança naqueles que precisam de auxílio. Se houvesse misericórdia, não existiriam famílias com ricos armários, abarrotados de roupas e outras que nem mesmo possuem armários ou roupas para serem guardadas neles. Quero contar para vocês que hoje mesmo eu recebi o chamado de uma amiga que o cunhado faleceu e deixou uma quantidade enorme de roupas. E me perguntou se eu sabia quem podia dar uma direção para essas roupas todas que ela tem e ela precisa realmente entregar para alguém, porque eles querem que seja entregue na mão de famílias muito carentes, não é? Então eu vejo ali na atitude dela e do esposo muita fraternidade. Eles não reservaram nada para eles, somente para fazer a doação. E pelo que eu entendi, não recebi ainda. É muita coisa mesmo. E que bom, não é? Que alguém vai ser beneficiado. Alguém não, muitas pessoas serão beneficiadas, certamente. Se houvesse misericórdia, não haveria gente com a agenda tomada por compromissos sociais e festas, enquanto muitos têm as horas preenchidas por sofrimentos e dores que os enfrentam terrivelmente solitários, como se morassem no deserto. É o abandono, não é? É você saber que o outro precisa de um momento seu, de um olhar seu, da sua presença, e não faz nada, porque está com muitos compromissos sociais que não pode deixar de estar em nenhum deles. E a gente também precisa pensar sobre isso. Se houvesse misericórdia, não conheceríamos a palavra órfão, nem seriam erguidos orfanatos, porquanto, para cada criança que perdesse seus pais, outros pais encontrariam um filho. E isso é importante também. Não importa o momento, a idade, o tempo daquela criança, mas ser acolhido amorosamente para que possa fazer parte de um grupo familiar também é uma atitude muito importante. Gerações futuras, eleitos, que habitarão a terra,
admirar-se-ão profundamente do descaso, da indiferença do homem atual pela sorte do seu irmão. Porque lá no futuro da Terra, quem estará vivendo aqui? Espíritos mais iluminados, espíritos mais voltados para o amor e para o outro. Eles já estão olhando por nós, não é assim? O mundo espiritual está ao nosso lado e tem nos inspirado a toda a humanidade a prática do bem e do amor. Mas essa colocação do Richard eu achei muito interessante, é isso mesmo. No momento, há o descaso, no momento, há a indiferença. Mas vai chegar um dia em que nós vamos amar incondicionalmente, como nos recomenda Jesus. E perguntarão esses espíritos do futuro: será que não sabiam? Nós já sabemos, né? Abrimos o Evangelho, sabemos, mas não agimos. Faz muito sentido. Não teriam noção de que jamais haveria felicidade na Terra enquanto a legítima fraternidade não estabelecesse a comunhão de todos os filhos de Deus, a fim de que bens e males, compartilhados espontaneamente, tornassem suaves todas as dores e completas todas as alegrias no caminho da redenção humana. Achei extremamente profunda essa colocação do Richard, perguntando: mas será que eles não sabiam? Nós tivemos todos os recursos para entender isto. A clareza que a doutrina dos espíritos traz, a mensagem de Jesus, e ainda assim não agimos corretamente. Nós sabemos, está aqui, né? No nosso intelectual, mas e no coração? E nas mãos as atitudes nossas? Quando é que a gente vai fazer direito, né? Olha lá vem a Nilza com conversa, né? Sou capaz de pensar em construir compaixão em mim? Será que eu já me preocupei com isso no momento? Quantas vezes pensei ou disse: o problema é seu, não tenho nada com isso. A gente ouve isso? Ouve. Infelizmente. E eu digo assim: eu posso até ouvir, o que eu não posso é sentir, né? Não posso sentir que o problema é seu. E também não devo sentir que eu não tenho nada com isso. Não. Isso é muito sério e a gente precisa pensar nisso um pouquinho. Há uma lição fundamental que ainda não foi devidamente assimilada pela humanidade. Diz ele, então, somente possuímos o que damos. Ou ainda, damos somente o que possuímos. Se eu tenho amor, então eu tenho o que dar, de verdade. Eu o possuo, esse sentimento maior. Então eu posso realmente compartilhar. Só posso dar aquilo que tenho construído em mim. Se tenho compaixão, terei misericórdia. Se sou egoísta, não terei compaixão. Está bem claro, né? Essa colocação dele. Apenas o desprendimento de nós mesmos em doações de trabalho, de tempo, que eu já comentei, e interesse pelo próximo, acumula valores perecíveis que rendem à criatura humana a felicidade sempre. Quando você faz alguma coisa e que traz a paz íntima, a alegria íntima, nada, nada, meus amigos, tem maior valor. Não há alegria legítima e duradoura, senão aquela que se reflete no sorriso colocado em lábios alheios. Se muita gente transita acabrunhada e triste pela terra, é porque há escassez de misericórdia em seus corações. E eu falo para vocês, meus amigos, tenho visto muita gente tristonha. De manhã, quando eu abro as janelas aqui da minha casa,
vejo pessoas passando, indo buscar ônibus, trabalho, e eu noto que há um peso no andar deles, sabe? Eu sinto isso. Não é aquela pessoa leve que está indo para algo prazeroso, não. Todas as manhãs, hoje mesmo eu vi um rapaz caminhando aqui, era o quê? Umas 6 horas da manhã, e notei nele um cansaço, sabe? Talvez um cansaço da vida, né? Refletindo, ah lá, agora eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Ando por aí entristecendo as pessoas? A gente tem que pensar, principalmente o povo de dentro de casa. Estou entristecendo eles ou facilitando a vidinha de cada um? Faço alguma coisa, tomo alguma atitude para alegrar ou facilitar a vida das pessoas de dentro de casa e da porta para fora também. Porque, olha, meus amigos, a gente tem que lembrar sempre: somos irmãos, todos, sem exceção. Todos temos algo a ver com a confusão do mundo. Olha onde ele chegou, Wilson. Porque a confusão do mundo é resultado das nossas atitudes, né? Veja só, considerando que a confusão do mundo começa no pensamento de cada um de nós, eu pergunto: quais pensamentos vibram em mim? Meus pensamentos são honestos? São raciocinados? São nobres? Que é para a gente pensar, meus amigos, de verdade, né? O que eu ando fazendo nesse mundo de meu Deus? Então, depois eu vou mostrar a pergunta que eu fiz ali. Deixa eu ver se ela já veio. Não, não veio. Era. Aqui ele traz um exemplo de casa, né? Numa casa de muitos filhos, onde cada qual esteja vivendo segundo seus próprios interesses, e isso estamos vendo muito por aí, rezando pela cartilha do cada um por si e o resto que se dane, teremos em pouco tempo um ambiente irrespirável, dominado por conflitos intermináveis, um pequeno inferno para se morar. É o que ele coloca para nós aqui. Ampliemos essa casa até os limites da Terra. Eu trouxe essa imagem, embora seja físico, né? Que é o nevoeiro que envolve a Terra, mas eu fiquei pensando que pode ser uma representação dos nossos pensamentos acinzentados, desorganizados, confusos, desequilibrados. Por isso eu trouxe essa imagem. Achei ela muito apropriada. Ampliemos essa casa até os limites da Terra e teremos um lar habitado por bilhões de filhos de Deus, porque nós somos mesmo, que ainda não aprenderam a viver como irmãos, fazendo dela a morada da angústia. Daí, meus amigos, uma das razões porque encontramos tanta gente deprimida, tanta gente angustiada, tanta gente ansiosa, que está grave, não está? Está muito grande o número de pessoas que estão sofrendo dessas emoções infelizes. Você quer falar, meu amigo? A gente percebe muito isso, né, Nilza, em atendimento fraterno, né, as pessoas que procuram o centro, né, principalmente no pós-pandemia, né, onde as pessoas não tinham, né, muitas vezes a possibilidade, né, de conversar com alguém, de ouvir uma palavra edificante, né. Então acho que é uma tarefa muito grandiosa, né, que todas as casas espíritas têm agora, porque muitas vezes esses conflitos, essas situações que você mencionou, que o Simonetti, né, menciona aí, acontecem inclusive com os próprios trabalhadores das casas espíritas. Então é um trabalho duplo, né, de atender os trabalhadores, né, os tarefeiros e os assistidos que vão até a casa espírita. Ou seja, é mais um exemplo de que todos nós estamos no mesmo barco. Um tem que ajudar o outro, inclusive dentro da casa espírita, e que é o que muitas vezes a gente acaba percebendo que está faltando. Né? Às vezes a gente quer ajudar o próximo, né? Tem toda a boa vontade do mundo de ajudar o próximo, e muitas vezes não percebe que é um irmão que está ali do seu lado,
trabalhando com você no mesmo meio, né, na mesma casa espírita, precisa de tanto ajuda quanto aquele que está indo buscar ajuda na casa. Então, É, é mais um exemplo, né, de que estamos no mesmo barco e um tem que se preocupar com o outro, sim. A começar pelo nosso lar terreno e também na casa espírita. sem dúvida, meu amigo, que é um segundo lar de cada um de nós, né? Muito bem. A ação individual, o movimento de cada um de nós, gera o comportamento coletivo. A soma das tendências dos cidadãos forma a personalidade dos povos, o que é muito natural. E porque não há misericórdia entre os homens, vemos no ambiente das nações a prevalência dos interesses econômicos sobre as necessidades essenciais da criatura humana. Veja agora essa guerra de Ucrânia e Rússia. Está um momento perigosíssimo, né? O domínio exercido por países desenvolvidos sobre nações pobres. As guerras geradas pelas ambições desmedidas. Traz, então, este clima de intranquilidade, não é? E a exploração do homem pelo homem. Sabemos que é preciso mudar esse panorama desolador. E ele então levanta questões. Mas como fazê-lo? Condenando o mal, promovendo revoluções, oferecendo novas ideias? E ele responde: nada disso adiantará muito. E diz então: os que vivem anatematizando o mal acabam envolvidos por ele. Natural. Você mergulha naquele ambiente íntimo e aí você realmente é o primeiro a sofrer. Os que promovem revoluções apoiam-se invariavelmente na violência, desarrumando muito mais do que consertando. É o caso de Ucrânia e Rússia. Eu vejo isto, né? E esse momento, para mim, está fervendo as questões sociais entre eles mesmos, que já não há, e toda a humanidade. Aí, enquanto você lê, você diz, nossa, e eu, né? Por isso que eu escrevi daquele jeito. E eu? Estou desarrumando por onde passo? Qual a minha contribuição para o mundo em que vivo? Isso é muito importante para nós pensarmos. Quantas ideias já as temos em demasia no mundo? Faltam aqueles que se disponham a colocá-las em prática. É a questão do evangelho que nós abrimos diariamente, que refletimos as lições de Jesus. Eu sei, a questão é, eu faço. É isso que eu, Nilza, preciso saber, não é? Em verdade, não precisamos de muitas ideias, diz ele, apenas uma, fundamental, como roteiro de nosso trabalho, pela construção de um mundo melhor, se faz necessariamente indispensável. Vamos ver que história é essa, né? Ah lá, Jesus, que a retirou do Velho Testamento, diz ela em resumo: o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós agirmos assim, nós vamos seguir uma outra máxima de Jesus, que é: faça ao outro como você quer seja feito para você. Para mim, é regra básica do bom viver. É este amor a Deus, é a certeza deste Pai em nossas vidas e o desejo de fazer realmente para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Urge que nos disponhamos a cumprir esse princípio redentor, ele chama, partindo do pressuposto de que, se não nos compadecermos do próximo, a vida não se compadecerá de nós. Cultivando misericórdia, estaremos a caminho do amor, transformados em missionários do Cristo, sempre que estivermos dispostos a estender as mãos ao nosso irmão. E ele vai terminando dizendo:
Quando o número de pessoas que procurem viver esse princípio redentor superar os que estão preocupados apenas com a própria sorte, o reino de Deus começará a ser instalado no mundo. E finalizamos aqui, meu amigo, com a máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui está a nossa conversa de hoje. Mais uma vez, né, uma conversa edificante, muito conhecimento, né, para as nossas reflexões, né, Nilson? Acho que a doutrina espírita tem esse caráter, né, de promover a reflexão, que as pessoas realmente coloquem, né, em prática, né, aquilo que Jesus nos ensinou, que Kardec nos trouxe depois, né, que não é nada diferente do que Jesus trouxe, é apenas um complemento, uma outra forma de ver. Então, realmente, que a gente se preocupe, né, não só com a gente mesmo, né, mas com aquele que está ao nosso lado, né, como disse Mahatma Gandhi, tudo que vive é teu próximo, e o teu próximo é aquele que realmente está perto de você e que precisa da sua ajuda. Então que a gente tem esse olhar, né, de compaixão, de amor a todas as criaturas, por mais que às vezes seja tão difícil, né, a gente amar algumas criaturas que estão no nosso caminho, mas que foram colocadas, a gente sabe, por um motivo maior, um motivo mais nobre, e que a gente precisa vencer, né, todas as dificuldades, né, todos os desafios que a vida nos impõe, né, Nilson? Nos trazem sempre conhecimento. Eu digo que viver com a diferença, você vê de um jeito, a companheira vê de outro, mas se tiver um olhar e respeitar o que o outro pensa, certamente todos vão crescer. Eu convivi com meu marido nesse clima, né? A gente teria algumas rusgas, lógico, mas no momento em que nós nos compreendemos como espíritos, ficou diferente. Então, o que traz um para a vida, a rotina, o que traz o outro para o dia a dia foi crescimento para todos. E, de fato, isso nos enriquece profundamente. É verdade. Nilza, estamos encerrando aqui a nossa palestra online da noite de hoje, né? Lembrando que a Nilza estará conosco presencialmente, né, durante todo esse ano, todo esse segundo semestre de 2023, né, para nossa alegria, né, agora presencialmente também. Né, e como um último pedido na nossa palestra online de hoje, você poderia fazer a nossa prece de encerramento, Nilza, por gentileza? Vamos lá, então, meus queridos amigos, é com muita alegria que eu recebo esse convite do meu amigo, meu irmão Wilson, para podermos juntos falar com Jesus, buscando no nosso íntimo essa presença amorosa e dizendo a Ele da nossa gratidão, Senhor da vida. Profunda é a nossa gratidão, porque podemos aproveitar o nosso tempo com esta preciosidade que é o Teu Evangelho, que ilumina o nosso pensamento, mas um dia vai tocar profundamente as nossas emoções mais profundas e nós vamos então, Senhor, compreender com mais claridade a Tua mensagem de amor. Vamos compreender, Senhor, o quanto é importante amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é Pai, e amar ao próximo como nos amamos a nós mesmos, porque somos irmãos. Agradecer a Jesus, porque já encontramos a mensagem de amor. Faça ao outro como gostaria fosse feito por você, porque é desta forma que a nossa compreensão vem nos dizer que isto é misericórdia. Então nós te pedimos, faz em nós, Senhor, criaturas voltadas para a paz, para o bem, para a fraternidade. E assim, mais uma vez a nossa gratidão e nós te pedimos, Senhor, fique conosco, abençoando o nosso lar, a nossa família, abençoando a cada um de nós. Permita, Jesus, que nós possamos viver melhores dias, fazendo o melhor que pudermos o tempo todo. Que a tua paz, enfim, esteja entre nós agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nilza, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho,
pela sua disposição de estar aqui com a gente. A vocês que nos acompanharam na noite de hoje, muitíssimo obrigado também. Lembrando, quinta-feira agora teremos a nossa atividade presencial e no próximo domingo agora, dia 2 de julho, estaremos juntos lá com o trabalho de assistência espiritual aos animais. Grande abraço a todos, uma ótima noite, até quinta ou até domingo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.